Olá, sejam bem-vindas ao canal, meninas. E sim, isso aqui, ó, é real. Mulheres com autoestima baixa aceitam com mais facilidade os sintomas horríveis da menopausa, do climatério. Não sou eu que estou dizendo. É um artigo de uma revista da Associação Brasileira de Medicina. Gente, esse site é muito interessante. Se vocês puderem navegar, perder um tempo ou não, ganhar um tempo pesquisando nesse site, muito bom. Tem muita gente lá que se dedica aos estudos, se dedica a publicar, inclusive, os estudos, né? Porque não adianta você deter o conhecimento. O importante é você passar para frente esse conhecimento. Aqui eu coloquei, a autoestima baixa, mulheres aceitam mais os sintomas e as consequências. Então a gente percebe a importância da autoestima, da autoaceitação, do amor próprio. Como que é importante isso, né? Que isso influencia, inclusive, como você lida com o mundo, com o externo. Pessoas, inclusive, em outros artigos, tá? Agora mudando um pouquinho o foco só da menopausa, mas pessoas com baixa autoestima tendem a aceitar menores salários, insultos verbais, descasos de chefia. Olha que louco, gente. Mas não faz sentido? Eu acho que faz todo sentido. Se você se ama, se você tem a sua autoestima é o que você pensa de você mesma, né? É o que você pensa a seu respeito. Quanto você vale para o mundo, quanto você vale para si mesma. Se a sua autoestima é boa, mesmo que você não ganhe muito bem, que é o meu caso, mas você sempre acha que pode melhorar, que você merece mais, e aí você se dedica mais aos estudos, você corre atrás, você não fica estacionado, estagnado como uma pedra. Me lembra uma música da Alcione. Pedra... não tem nada a ver. Mas Só que no caso a gente precisa ser uma pedra que muito se muda. A gente não pode criar limo. Então pessoas com baixa autoestima, realmente elas são até mais insultadas, porque ela acaba permitindo e inconscientemente, tanto ela como os outros percebem isso na atmosfera. Então é como se ela aceitasse os sintomas da menopausa como se fosse uma coisa natural da vida, né? Como se devesse realmente aceitar isso. Não vou dizer que não seja de Deus. É claro que a gente sabe que tudo nessa terra aqui, inclusive a menopausa, é de Deus. Mas Deus também criou os homens, né? E deu a inteligência necessária suficiente para correr atrás da tecnologia. A gente não usa as câmeras, não usa o celular, os aparelhos médicos, né, de ressonância, de imagem, que vê por dentro da gente, não precisa abrir o ser humano para descobrir que está com uma disfunção, um problema cardíaco. Então, a gente precisa também se valer dessa tecnologia que Deus permitiu que a gente alcançasse. Então, quando você percebe que você é valorosa aos olhos de Deus, porque sim, você é uma criação de Deus e ninguém é igual a ninguém nesse mundo, nem os gêmeos idênticos são iguais. Você sim é um ser valioso, valoroso, muito caro. Eu acredito nisso. E você também precisa se convencer e convencer o mundo de que você é assim. E não aceitar esses sintomas, apesar de inevitáveis para muitas, né, serem naturais, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, esses sintomas da menopausa, todos os que eu passei, são terríveis, causam um prejuízo absurdo, não só para a vida pessoal da mulher, familiar, mas profissional.
Eu me recordo que o meu medo era tão grande, a minha ansiedade era tão tamanha, e eu fui pega, né, no começo da pandemia, os meus piores sintomas foram no começo da pandemia, então juntou tudo. E muitas meninas comentam que também estão passando por isso e foram acometidas dos piores sintomas bem no início da pandemia, juntou tudo. Meu dente quando rachou, eu falei, não, isso agora é o fim. Eu já estava me sentindo tão deprimida, tão para baixo, e aí a minha aparência mudando, ficando horrível, e eu engordando, tudo de ruim. Não só a minha vaidade estava mexida, mas como o meu bem-estar, né? Porque os fogachos não me deixavam dormir. Uma insônia absurda. Dores que eu parecia ter 100 anos. Eu acho que nem quando eu chegar aos 100 anos eu vou ficar assim com aquelas dores horrorosas. E eu nem comentei, mas eu dei uma pausa no halopurinol. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu comento sobre o uso do halopurinol, que foi indicado pela doutora Kátia Haranaka. Ela conta em vídeo que é muito benéfico para as dores, inclusive das articulações. Eu sei que o halopurinol não é para isso. Tem uma gente que... Mas a doutora Kátia diz que ajuda muito e realmente ajuda muito. Ela inclusive menciona dizendo que é um anti-envelhecimento para as articulações. Sabe aquelas pessoas que envelhecem e ficam com aqueles caroços aqui nas articulações, aqueles calombos? Ai, tenho pavor disso. Mas eu dei uma pausa com o halopurinol e não voltaram as dores. Ai, tô tão feliz. Outra pausa que eu dei também foi com glifage. Porque, né, todo mundo que viu o meu vídeo anterior, que eu perdi 9 quilos e a minha glicose tá controlada, eu então dei uma pausa também do glifage XR. Mas voltando à autoestima. Então, a mulher quando tem uma autoestima boa, ela se valoriza, ela se considera como um ser valioso, ela não aceita essas dores como sendo normais e corre atrás do prejuízo. Mas como conseguir uma autoestima boa? Ai, eu me sinto tão feia, eu me sinto tão triste, ninguém me valoriza, o meu casamento se desfez, ou meu casamento, eu estou casada, mas o meu parceiro não me procura, o meu esposo não me procura mais pro sexo, ninguém me paquera na rua, eu me olho no espelho e fico insatisfeita. Não é fácil. Não. Se fosse fácil, a gente não ia precisar de psicólogo, terapeuta, chocolate, vinho. Eu não tomo vinho, não. Quando eu preciso dar uma escorregada da minha dieta, eu gosto de uma cerveja amarga. Muito raramente, tá, gente? Mas a sua autoestima é você com você mesma e com Deus. Então, para as pessoas que são tementes a Deus, é muito mais fácil você melhorar a sua autoestima. Pessoas que são ateias, não tenho nada contra, tá, gente? Por favor. Tem gente que não acredita em Deus e é uma pessoa maravilhosa. Mas a vida fica mais difícil. Então, você que acredita em Deus, peça a Deus. Começa, sabe o quê? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, autoestima. Tem gente que fala, não, você só tem que pensar em você tá indo pro fundo do poço se você ficar assim. Para a sua autoestima ser boa, você precisa se sentir útil ao mundo. Você precisa se sentir útil para alguém. Um filho, uma mãe, um pai, um amigo, pessoas que você nem conhece, com comentários caridosos, o seu porteiro, o seu vizinho, um sorriso, caridosa em emprestar o seu ouvido na hora de ouvir uma reclamação, um problema do outro, do ser humano. Comece por aí, amando o seu próximo como a ti mesmo. Perdoe as falhas dos outros. Eu costumo dizer que eu não sou um ser humano tão evoluído assim.
eu perdoo, mas não esqueço, né? Eu tô sempre com o pé atrás com quem já me feriu, né? Eu tô falando isso em relação ao trabalho, né? No trabalho são muitas pessoas diferentes, com muitas morais diferentes, as pessoas têm um caráter, a moral muito diferente, muitas das vezes muito diferente das nossas, e conceitos e costumes também diferentes. Então, no trabalho, essa multi-personalidades, né? Essas diferenças todas, a gente às vezes lida com pessoas que nos ferem. E assim, a gente precisa perdoar porque não é benéfico para o outro, é benéfico para você. Se você não perdoa, isso vai te corroendo, vai te consumindo, vai te entristecendo. E quando você perdoa, é benéfico para o outro também, claro, mas principalmente para você. Então a autoestima é muito interessante quando você se sente útil. Se você... por isso que eu falo, quando a pessoa possui uma religião, uma crença, é mais fácil. Perto da sua casa, se tem uma igreja, não importa qual a sua religião, um lugar onde reúnem várias pessoas que meditam, oram, rezam para o nosso Deus superior, Pai de Jesus Cristo. Participa desses grupos, começa a emprestar, ser caridosa em fazer uma ação desse tipo, nem que seja para distribuir a cesta, fazer parte de ensacar alguma coisa, de varrer o chão do lugar, qualquer coisa. Isso é muito bom para a autoestima. Outra coisa boa para a autoestima é estudar. Você começa a perceber que você consegue aprender coisas novas, a se valorizar, a valorizar o seu conhecimento, mesmo que seja uma coisa que você considere simples, não importa. Você começa a estudar sobre cultivo de plantas dentro da sua casa. E aí você de vez em quando pode puxar esse assunto na sua roda, no seu convívio social. Isso é muito legal. Então, assim, o importante é você ter essa medida, esse equilíbrio. E se você sentir que você está muito entristecida, que você acha que você merece coisas ruins, é porque a sua autoestima está muito baixa e você precisa de ajuda e precisa compartilhar, claro, em ambientes seguros, né? Porque, sim, você às vezes se expõe com alguém, ainda toma uma rasteira. Isso é horrível, mas de preferência em ambientes seguros, que você possa se abrir e você possa receber um conselho amigo que vai te ajudar nesse processo. Mulheres que entram na menopausa sentem vergonha de dizer que entraram na menopausa porque se consideram menos mulheres. Isso não é mito, é verdade. Eu convivo com algumas mulheres que possuem vergonha de dizer, porque é uma coisa quase que intuitiva. A mulher deixou de menstruar, ela vai deixar de produzir óvulos, né? Produzir não, perdão, que a gente já nasce com a quantidade de óvulos, né? Mas de ovular, e ela não está mais capacitada para gerar uma vida, então ela envelheceu. Então, menopausa no nosso país é sinônimo de envelhecimento. E aí, a palavra envelhecer, velha, ela está ligada a várias coisas ruins, né? Tem culturas que não, que o velho é considerado a sabedoria, né? É relacionado com sabedoria, com vivência, mas em outras não. A nossa cultura, então, aqui do Brasil, mulheres muito bonitas, né? Sol, pouca roupa e mercado de trabalho, né? Desfavorável para pessoas com mais velhas, né? Então, assim, a menopausa é sinônimo de envelhecimento. Eu me recordo que quando uma amiga, eu estava menstruando por conta do anticoncepcional oral, e uma amiga começou a me falar: Mara, você tem que tomar cuidado, que quando você entrar na menopausa, você já tem que entrar magra e você vai ver, várias coisas ruins vão acontecer.
E aí eu me lembro de dizer, ai, graças a Deus que eu tô menstruando ainda, graças a Deus que eu não estou na menopausa, porque quanta coisa ruim associada. E sim, a menopausa, então, ela remete a essa ideia de envelhecimento. E se a mulher, então, estiver separada, divorciada, solteira, ainda pior, porque ela ainda quer ainda namorar, ter um relacionamento, e ela se sente descartada, né? Porque os homens, eles preferem as mulheres mais jovens, sim, porque a mulher mais jovem, intuitivamente, eu acredito que isso tudo seja sem perceber. O homem, né, para manter, perpetuar o gene dele, manter a espécie perpetuada, o gene dele, a genética dele, na cria dele, ele prefere mulheres mais jovens porque elas ainda podem procriar. É claro que a gente evoluiu, né? Nós seres humanos evoluímos, a gente agora não escolhe só o parceiro por conta da procriação, mas por amor, e por isso que é tão importante acreditar em Deus, né? Porque senão fica tudo muito supérfluo, né? A gente fica muito animalesco, né? Ah, o homem escolhe a fêmea com as ancas mais largas, com os seios mais robustos, porque sim, intuitivamente elas provavelmente vão ter uma gestação melhor e produzirão crias melhores. Bom, mas então a mulher fica mais sensível ainda e quando ela precisa concorrer com as jovens fêmeas. Ai, meu Deus do céu, eu agradeço todos os dias que eu sou casada, porque eu ia estar ferrada, porque eu sou tímida em relação a isso. Eu provavelmente ia achar que a pessoa estava querendo me usurpar. Ai, eu fico torcendo e rezando para meu marido viver muitos anos. Hormônios bioidênticos foram criados, pasmem, já temos hormônios bioidênticos desde da década de 60. Hormônios sintéticos é anterior a isso, acho que é a década de 50. Mas hormônios bioidênticos surgiram na década de 60, em forma de supositório. Ai, meu Deus do céu. E aí, de lá pra cá, tanta coisa ruim aconteceu, desserviços, né? A desinformação, desserviços e os medos, tanto pelas pacientes, pelas mulheres, quanto pelos médicos. Isso tudo, a gente teve um prejuízo enorme e a gente regrediu muito. E agora é que a gente parece que está retomando. Eu estou dizendo agora porque é agora que eu estou precisando e agora que eu estou buscando essa informação. Mas o Dr. Laí Ribeiro já fala sobre isso há muitos anos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Inscreva-se, dê o seu like, não custa nada. E venha fazer parte dessa comunidade. Eu digo que aqui é uma comunidade que uma ajuda a outra, não só com os vídeos, mas com os comentários aqui. Os comentários são enriquecedores. Ai, eu amo! É o meu ritual da manhã. Às 5 horas da manhã, quando eu acordo, eu pego minhas canecas de café, vou para frente da televisão e fico degustando o café e degustando os comentários. Eu amo! Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.